Bom dia, meus irmãos. Nesta manhã gloriosa que estamos mais uma vez com a visita dos amigos espirituais, agradecendo pela oportunidade. Vamos falar da importância de acalmarmos a mente para que isso reflita em nossos corações. Coração é um músculo, nós sabemos, mas tem uma energia espiritual, um centro de força ligada a esse músculo, a esse órgão. Então, diante de dias que nos requer tanto, às vezes nos sentimos com arritmias cardíacas, devido a ansiedades, devido a tantas questões no mundo. E qual a importância de manter-se calmo? Vamos falar numa visão espiritual. Qual a importância de manter-se calmo para a mente e para o físico, né? Ou seja, físico e espiritual. Se é importante mantermos calmo diante de uma situação para o nosso corpo, para esse músculo tão importante para a nossa vida, que é o coração, imaginemos quão importante também é para o espírito, ligado ao ser maior da vida, aos espíritos amigos e ao Senhor da vida, que nos rege diariamente. Quantas vezes poderíamos evitar tantos males mentais, físicos e principalmente os males espirituais, se pensássemos um pouco mais, se agíssemos com o primeiro instrumento que para mantermos a mente alinhada com o físico, né, com o espiritual, o físico e espiritual é a oração. E às vezes a gente acorda, dorme e esquecemos de orar. Sabemos, nós espíritas, que a oração ela vai manter esse equilíbrio. É o primeiro passo para alinharmos mente, coração, corpo e espírito. A mente, ela comunica com os demais órgãos do corpo. Isso é importante porque nos livros de André Luiz, e a gente vai trazer uma receita aqui desse médico que hoje está no mundo espiritual. Para quem não conhece, André Luiz é um dos espíritos que psicografou uma série no mundo maior, por Chico Xavier, que tem o livro Nosso Lar, o filme também Nosso Lar. Talvez vocês conheçam o filme, mas tem uma série de livros de André Luiz que ele vem trazer sobre a vida no mundo espiritual. E esses 11 livros, mais ou menos, vêm discorrer como é o mundo, no mundo dos espíritos, né, no plano maior, na vida maior, e como funciona o nosso organismo. Ele vai descrever em vários livros, principalmente na nossa base de hoje, que é o livro Evolução em Dois Mundos, para depois quem quiser folhear e pesquisar um pouco mais do que nós viemos falar dessa importância que esse irmão traz. Evolução em Dois Mundos tem um capítulo 2 que tem coisas muito interessantes, que vai servir não só para a gente entender a doutrina espírita, mas vai nos trazer uma visão dos nossos corpos, dos centros de força, esses centros vitais, que são centros de energia. Porque o nosso corpo aqui, o físico, é uma cópia do corpo espiritual. Então ele vai trazer como funcionam esses centros de energia, esses círculos, e qual a importância do meu pensamento, das minhas emoções. Por isso que é mente, né? A gente está falando sobre da mente e do coração, né? Nesses centros, dois centros de forças. E a importância da prece e de alguns exercícios mentais. Ele chama disso exercícios mentais para nós estarmos trazendo para a nossa vida. E eu discorri aqui alguns deles para que a gente possa lembrar no dia a dia, quando estivermos desalinhados espiritualmente, quando estivermos sentindo arritmias, que às vezes nem o medicamento do médico da terra tranquiliza. E aí vem mais complicações que não precisávamos passar. A gente atrai para nossas vidas, às vezes, doenças e emoções que vai nos desalinhar mentalmente, que não precisaríamos, porque nós esquecemos do primeiro passo,
para manter o equilíbrio mental e físico, mente e coração, que é a prece. Então, André Luiz explica nesse capítulo, que é o capítulo 2, meu anjo da guarda dos olhos, que o capítulo 2, cada célula é um ser vivo. Por isso que agora a ciência está falando, nós podemos conversar com as nossas células, mandarmos informações, energia para elas, falarmos com os nossos órgãos. A mente e os demais órgãos do corpo estão sempre conversando. Por que nós não podemos conversar com eles também? Porque eles estão conectados. São energias, são informações ali que o mental está distribuindo, né? Esse centro de força que nós temos aqui, que recebe as energias do mundo espiritual, do mais alto, e distribui para os outros demais centros de forças. Eu sei que vocês tomam o passe de olhos fechados, não é isso? Para se concentrar. Mas volta e meia sempre tem um que está ali abrindo um olho, né? Fechando um outro e pescando tudo que está acontecendo. Então vocês verão que está lá o médium, o passista, né? Fazendo isso aqui, né? Depois vem para o centro de força cardíaco, o frontal, cardíaco, e ele vai descendo. Ali está trabalhando a energia do médium junto com a energia espiritual para que aquele círculo de força, esse centro de força vital, passe a girar, a circular, tirando as energias pesadas que nós emanamos no dia a dia, no dia de discussões, no dia de estresse, e que às vezes fica obstruído. Então André Luiz perfeitamente, maravilhosamente vai descrever nesse capítulo 2 do livro Evolução em Dois Mundos, como que funciona, por que manter a mente equilibrada com o primeiro passo, que é a oração, qual é a função de cada centro de força, e vai distribuir essa energia vindo do alto, e às vezes doada pelo passista ou pelos espíritos, para cada órgão, porque o nosso corpo aqui é uma cópia do espiritual, então ele está trabalhando o físico, espiritual. Aí você sai do passe melhor do que você chegou. Quando você vai para uma sala André Luiz, como nós temos aqui, de um tratamento integral, né? Físico e espírito, é trabalhado ainda mais intenso essa atividade. Quem passou, pelos que estão aqui fisicamente, sabe, né, do que a gente está falando, que são as duas salas que nós temos aqui, de tratamento quando você não está bem fisicamente, alguma questão, doença física, mental ou obsessiva, que é tratado o corpo e o espírito ao mesmo tempo. É algo mais intenso, né, do que o próprio passe depois das palestras. Então André Luiz explica que é pelos esses centros vitais, esses centros de forças, esses círculos cheios de energia, né, que a mente comanda os demais órgãos do corpo. A mente comanda as células dos corpos. Que essa mente, a gente está falando da mente ligada ao espírito, não somente aqui na nossa caixa cerebral. Ela manda essas informações de acordo com a vida que a gente leva, o que a gente crê, o que a gente acredita, o que a gente atrai. Por isso a importância. Mente equilibrada, mente sã, corpo são, né? A gente já conhece isso de outras filosofias. Então, trazendo para a visão espírita, a mente comanda as células dos corpos. Isso está no capítulo 2 do livro Evolução Dois Mundos. E cada célula é um ser vivo, é um princípio inteligente, no qual um princípio espiritual está ali sob o comando da mente, do espírito que nós somos. A lição inicial que a Norma, com sua voz maravilhosa, que acalma qualquer coração em aflição, vem nos falar que a gente está sempre querendo estar em mudanças, queremos fugir. Nós podemos fugir dos corpos, mas nunca fugiremos da vida. Não é assim que os espíritos nos falam? Às vezes essa questão de estar sempre querer mudar para algum lugar. A gente começa numa situação e queremos estar em outra, uma ansiedade de constância, né? De inconstância. E quando o Espírito Joana de Ângeles nos traz que é preciso a gente criar raízes, né? Em outras palavras, o que ela disse ali,
É isso, manter os pés no chão. Equilíbrio. Para a gente ficar equilibrado, a gente precisa dessa conexão mental, físico e espiritual. E às vezes a gente quer fugir disso tudo. Então lembrar que os Espíritos nos falam, da vida jamais fugiremos. Por isso que é melhor a gente entender como funciona mente, corpo e espírito, para buscarmos essa integração, esse equilíbrio, que o mundo lá fora pode estar de pernas para o ar, de cabeça para baixo, mas eu estou bem. E isso é tão relevante que quando a gente encontra alguém assim, a gente admira e quer ser igual à pessoa. Mas se a gente for perguntar a ela o que ela faz da sua vida, do seu dia a dia, como ela trabalha o imortal, né, a espiritualidade nela, a gente vai ver que não é fácil, é trabalhoso mesmo, requer disciplina. E nós podemos aprender hoje para termos um dia de amanhã melhor, um futuro melhor, em todos os sentidos, um futuro melhor aqui na Terra, para doarmos o nosso melhor para os nossos semelhantes, principalmente para aqueles que amamos, e podemos ter um futuro melhor no mundo espiritual, chegarmos lá melhor. Se cada célula é um princípio vivo, né, inteligente, um ser vivo, e há um princípio espiritual, está ligado à nossa mente, pelos centros vitais, que os médicos espirituais, eles prestam assistência, quando a gente vem trabalhar aqui na Casa Espírita, por esses centros de força. É por esses centros que a gente recebe essa energia fluídica, esse fluido espiritual, para que aquela questão que não está funcionando bem em nosso corpo passe a funcionar. Onde muitas pessoas vêm à Casa Espírita e dão seus testemunhos. Eu fui curada aqui pelo um passe, pelo um tratamento que eu fiz. Então foi trabalhado esses centros de força, que o órgão passou a receber uma energia renovada, vindo do mundo espiritual, e ali o seu órgão passa a ser rejuvenescido, vamos dizer assim, trabalhado as energias dele. E sendo médiuns, a gente consegue ver essa energia sendo trabalhada pela corrente sanguínea, indo para cada órgão, ele tendo uma cor, um brilho, uma luz, e totalmente diferente do quando o paciente, vamos colocar aqui paciente, né? Quando a pessoa chega aqui para ser trabalhada essa energia nesse corpo físico. É notável pelos médiuns mais sensíveis. E a origem está no pensamento. André Luiz traz que o pensamento dá origem à fixação de energia positiva ou negativa em órgãos do nosso corpo físico e espiritual. A importância dessa colocação de André Luiz, aos corações amigos que nos ouvem à distância e aos que estão aqui mais próximos, é de filtrarmos. Porque o pensamento dá origem a essa fixação do que é bom e do que é ruim para os nossos órgãos. A importância de você filtrar as informações que chegam pelos ouvidos físicos e pelos ouvidos espirituais. De filtrar também as questões do pensamento. Porque às vezes o outro chega com uma carga energética e joga em nós, e a gente aceita. Às vezes a questão espiritual dos obsessores também nos jogam energias malsãs e a gente acolhe como sendo nossas. Filtrar se esse pensamento não é bom, esse pensamento é negativo, é destrutivo, não está me fazendo bem, por que eu estou dando tanta importância a ele? Ele é meu? Ou alguém jogou essa ideia e eu captei? Ou às vezes a gente encontra com um amigo ou nos locais de trabalho que alguém vem nos dar uma informação, uma situação tão pessimista da vida, né? Uma visão tão desanimadora, e a gente é fisgado por aquela energia e a gente acata como nossa e passamos o dia todo mergulhados nela. Como estaremos no final do dia? Desequilibrados, ansiosos. Aí o coração sente essa arritmia. A gente vai ao médico, faz exames, não tem nada. Ou às vezes encontra alguma coisinha lá. Passamos para os medicamentos. E assim vai sucessivo. A gente passa a cada ano ir ao médico para trocar medicamentos. Quando, na verdade, lá no início, a gente poderia controlar isso tudo, porque a espiritualidade trabalha em nós. Em nosso perispiritual, e depois o nosso corpo físico absorve essas energias.
Então, a influência direta da mente sobre o corpo físico, o corpo espiritual. Esse controle está em nós. E a oração é o primeiro passo. O corpo espiritual e os centros de energias, né, esses centros de forças que falamos, estão entrelaçados intimamente. O corpo físico e os órgãos correspondentes é uma cópia dos órgãos do corpo espiritual, que é chamado perispírito. Por isso que a energia mental, a oração vai trabalhar primeiro nesses corpos e depois o físico nosso restabelece, sentindo esse bem-estar. É na prece que a alma busca a calma. Olha que frase bonita trazida aqui pelo mentor. É na prece que a alma busca calma. É o mergulho que a gente dá. É a gente trazendo assim um dia de calor, quando a gente consegue mergulhar numa água calma, cristalina, fresca, e o corpo sente, né, o próprio banho que a gente toma frio ou então morno, mas o corpo sente aquela água acalmar. E a prece faz essa função num dia de trabalho intenso, no dia de angústias, de ansiedades, você buscar a calma que a alma precisa no momento da oração. Então, a oração é o primeiro passo para acalmar a mente, a mente espiritual falando aqui, e o coração, esse centro de força cardíaco que distribui essa energia para as nossas emoções, para esses órgãos mais próximos aqui do nosso peito. Então, André Luiz, ele diz que tem as práticas edificantes, os exercícios mentais, para que nós, espíritos, podemos exercitá-los. São sugeridos essas práticas pelos espíritos que nos conhecem muito mais do que nós, que conhecem o nosso corpo físico muito melhor que os médicos aqui da Terra, que conhecem o princípio que é o espiritual. E o que é que eles falam para que a gente possa trabalhar isso em nós no nosso dia a dia, ou pelo menos lembrarmos? A gente começa lembrando, daqui uns dias a gente está exercitando. Ele traz que afastar todo e qualquer pensamento não edificante. O primeiro passo é a oração, né, para acalmar a mente e todos os órgãos do corpo. O segundo, afastar todo e qualquer tipo de pensamento que não for edificante. Às vezes a gente ouve uma música e ela fica rodando. Ela fica processando em segundo plano. Às vezes a gente ouve algo de alguém porque a gente respeita ou considera, mas não foi uma frase bendita, né? Foi uma frase maldita, né? E a gente fica trabalhando aquilo em segundo plano ali do mental. E ele vem nos dizer que isso vai prejudicar as emoções, esse centro de força aqui que está no nosso peito, que é o cardíaco, e vai distribuir essa energia para os órgãos. Aí você começa bem o dia e ao final do dia você sente que está pesado, que as coisas não estão bem, o que você comeu não está legal. Começa a fluir, ou melhor, não flui essa energia, ela fica centrada, parada. Por isso que às vezes a gente sente um aperto no peito, porque não está funcionando bem esse círculo energético aqui em nós. Às vezes a gente até confunde com uma doença e não tem nada lá, é só energia. O segundo exercício que ele dá aqui, né, exercícios mentais sugeridos pelos espíritos, é evitar perder a razão. Ou seja, não entrarmos no estado de cólera, de ódio, de raiva, porque o outro nos ativou ali, né? A pessoa tocou onde não devia e a gente se entregou a essa energia. Não se queixar da vida, né? Evitar o pessimismo. Mesmo a gente vendo as situações indo por um lado que não queríamos, evitar esse pensamento, essa carga excessiva do pessimismo, da crítica, da queixa, que isso vai atrair irmãos que pensam na mesma faixa vibratória que nós. E se o nosso corpo energético sente, e os irmãos desencarnados são energias, é uma energia, é aquela energia malsã, vai se acoplar com a nossa. E aí a gente vai sentir tudo o que o irmão desencarnado está sentindo. Como ele desencarnou, a parte onde se processa todo o pensamento dele ali, o que é que ele desencarnou como ele está vivendo no mundo espiritual. E aí os mais sensíveis, os médios, vão estar
passando por esse momento. Às vezes a pessoa fala, né, que sente como se fosse desencarnar. E nada é dela, tudo é daquele irmão que já está desencarnado. E é por isso que muitos irmãos entram nessa linha, né, nessa faixa e não voltam. Acabam até desencarnando dessa maneira. Porque ele contamina todos os órgãos e enfraquece esses órgãos vitais para que a gente permaneça aqui nesse corpo. Nós atraímos a doença ou a saúde para nós. Começa pelo pensamento. Não julgar. Quando a gente julga em alguém, a gente está dizendo para o universo, para a vida, que nós somos melhores. Aí a vida se encarrega de trazer um teste, para que a gente prove que é melhor que o outro. Então, cada vez que a gente julga algo no outro, certamente a gente vai encontrar uma situação parecida em nosso caminho, em nossas estradas, para que a gente possa entender que a vida do outro não nos pertence, que o jeito que o outro leva a vida é o que ele dá conta de ser, e que cada um de nós é um mundo à parte. Participar de algum programa de caridade, pode ser dentro de uma casa de oração, de uma casa espírita ou não, mas você está ali fazendo o bem, sem esperar nada em troca. E cultivar o otimismo sempre, mesmo diante de algo que te aconteça, que naquele momento você não está vendo saída, você crê que as respostas virão, que as saídas virão, se desenharão à sua frente, e você verá que há saída sim. Quando o problema já chega, né? Diz Emmanuel, o benfeitor espiritual, quando chega um problema, a solução veio antes, que está dentro de nós. Se nós escutarmos a alma, vamos ver a saída. A gente vai ter uma intuição, uma inspiração para aquela saída. Meditar 5 minutos pelo menos por dia, ao menos 3 vezes por semana. Antes de você começar a orar, faça um mergulho antes, que é um minuto de silêncio. Pense em algo edificante, uma paisagem, a imagem de Jesus, uma música. Medite ali naquele momento antes de fazer a prece, porque senão a gente faz a prece ali de uma forma mecânica. Mas se você meditar antes, você vai fazer essa entrega, esse mergulho melhor. Isso também acalma a mente, alivia esses centros de forças, né? Ele passa a receber e a circular melhor. E os órgãos vão receber essa energia distribuída pela espiritualidade. Leitura diária de mensagens edificantes, de preferência quando você acorda e antes de dormir, para desligar do dia que tivemos. Fazer o evangelho no lar, uma vez por semana. Abrir as portas para que Jesus e a espiritualidade amiga visite os nossos lares e faça frequência neles, para que possa tratar cada um de nós. É como se a gente abrisse a porta para os médicos espirituais toda semana, para os irmãos amigos, mentores amigos, que vai cuidar de nós, da nossa família. Quão bom seria se cada lar fizesse pelo menos uma vez por semana o evangelho. E quem faz sabe do que eu estou falando. A energia da família muda, a energia da casa muda. Só fazendo para você entender o que eu estou falando. E quem faz sabe. Perseverar, independente do que aconteça. Caiu, levante. Tropeçou, erga a cabeça. Persevere no seu propósito espiritual, que a sua consciência está te trazendo. Mergulhe nessa ideia do que você precisa fazer aqui de bom para você e para o mundo. Persevere no bem, independente do que te aconteça. Confie. Persevere na ideia do sentimento que você é filho de Deus. Que Deus tem a providência, te cuida através da providência e da previdência divina. Que nada há de te faltar. Porque os recursos do que a gente dispõe já estão em nossas mãos. É o ajuda-te que o céu te ajudará. E que a nossa qualidade de vida está diretamente relacionada com a qualidade de vida das nossas emoções. E aí a espiritualidade nos pede, aprenda a acalmar a sua própria tempestade.
Olha que forte. Aprenda a acalmar sua própria tempestade. Aliviar, acalmar a mente, para que os outros órgãos do corpo sinta e a gente passe a ter uma qualidade melhor de vida. Então, que possamos, através da oração e desses requisitos espirituais que o benfeitor amigo nos deixou, acalmar as nossas tempestades, para que a gente não venha a desencarnar antes da hora. Cada criatura tem um santuário no próprio espírito, onde a sabedoria e o amor de Deus se manifestam. Olha que bonito. E esse santuário, para que eu possa alcançá-lo, para que eu possa atingir e me sentir privilegiada, vamos dizer assim, ou me sentir emanada de bênçãos, banhada de bênçãos, eu preciso alcançá-lo através da oração. É desse recolhimento, nós temos um santuário na alma. Esse centro de força aqui, ó, onde trabalha todas as emoções. Então, quando você sentir que a espiritualidade está trabalhando aqui, acalma a mente, para que seu coração trabalhe melhor. E que as emoções sejam controladas, acalmadas. A serenidade é um medicamento. A serenidade, meus irmãos, é um medicamento que alivia as dores físicas e as dores da alma. Mas para alcançarmos esse estado sereno, é preciso a gente querer e se entregar à prece, ao mergulho, a essa reflexão. Então, a partir de hoje, quando você sentir que está ansioso, arritmia, né? Essas arritmias te alcançando, te desequilibrando, pense também em ir ao médico da terra, é fundamental. Mas pense também como você está trabalhando o seu lado espiritual, a sua conexão divina, como você está se sentindo filho de Deus naquele dia, ou se você está apenas vivendo para o mundo físico, para o mundo material. Lembre-se de trabalhar essa energia, de conversar com seus órgãos, de conversar com as suas células, de passar esse amor para o seu corpo fluídico também. Isso é fundamental, porque até a ciência já chegou a essa certeza. E André Luiz escreveu esse livro em 1950. Agora que a ciência já está trazendo esses estudos, esses artigos científicos, mas André Luiz em 1950, 1949, 1950, já descreveu esse livro todo. Então você quer saber mais, um pouco mais, já que esses 20 e poucos minutos não foi suficiente, evolução em dois mundos, André Luiz e Chico. Votos de muita paz, essas reflexões irão conosco para que a gente possa sentir a espiritualidade amiga trabalhando em nós, mas acima de tudo a gente se permitir que os espíritos amigos trabalhem em nós para que tenhamos uma vida melhor. Votos de muita paz, gratidão.